A cidade de São Paulo está de atenção, o que antes tinha de transbordamento de córrego em Sapopemba, isso já não tem mais, então já recuou, só que agora tem os prejuízos, né, Lucas? A gente está tentando atualização com o Corpo de Bombeiros para os chamados de quedas de árvores, até a última atualização eram apenas 6, então significa que a chuva não veio acompanhada de rajadas de vento, pelo menos é a impressão que fica com esse número do Corpo de Bombeiros, pode ser que tenha uma nova atualização, mas permanece o estado de atenção para toda a cidade de São Paulo, e aí a gente conseguindo observar também o caminho para o ABC Paulista. Essa imagem aí em movimento do Leonardo Fernandes, Lucas, da nossa equipe de Motolink, ele está a caminho de Santo André, do ABC, e é justamente pelo cenário, voltou a chover por lá, Lucas. Já tem chuva atingindo a Baixada Santista. Santos já está com chuva lá, alguns pontos de alagamento também na Baixada Santista, a cidade de Santos sendo atingida. Então, a gente já pode imaginar que ali ao redor, São Vicente, Cubatão, Guarujá, também atingidas por essa chuva que veio do litoral norte, começou ali por São Sebastião, Bertioga, o Nazário já alertava que chegaria também à Baixada Santista. Mais uma imagem chegando de Mauá, é aquele carro vermelho que tenta passar por ali, a gente fica sempre angustiado, torcendo para dar certo, mas a orientação é que às vezes a gente para na frente de um alagamento, você fica olhando, você fica ali parado, aí você fica olhando, será que dá? Será? Vou ou não vou? O que eu faço? E você acaba avançando, sabe ali, pô, vou ficar aqui parado meia hora, 40 minutos, 50 minutos, de repente dá para passar e eu não fui. Mas se você vai, aí o prejuízo pode ser muito maior. Nosso Motolink circulando ali pela cidade, nesse momento chuva por ali, pistas molhadas. Em que ponto está o Motolink nesse momento, Felipe Garrafa? Chegando no ABC Paulista, então saiu ali da Anhangamelo, Vila Prudente, então já está cruzando ali, me parece até uma avenida, eu ia falar a rodovia Anchieta, mas acho que já está dentro da cidade. Eu vou confirmar com o Leonardo Fernandes se ele já entrou em Santo André ou em São Caetano aí, Lucas. Eu acho que aquela João Paulo ali, eu acho que era a avenida que fazia, a Avenida do Estado aí? É o finalzinho da Avenida do Estado ali, já chegando no ABC Paulista. O Giovanni, que estava dentro do ônibus, ficou preso ali em São Roque. O ônibus não seguia adiante. Giovanni, agora 5 horas 17 minutos. Uma boa tarde a você, obrigado por atender o Brasil. Gente, não teve jeito de passar adiante por ali, o ônibus ficou preso, o pessoal ficou até angustiado por ali, né, Giovanni? Oi, Lucas, boa tarde a todos que estão assistindo o Brasil Urgente. Sim, aquele ponto ali, Lucas, é um ponto bem conhecido de alagamento aqui na divisa de São Roque com Itapevi. O ônibus, inclusive a gente está passando por outro aqui agora, não consigo mostrar a imagem, mas a gente está passando por outro aqui agora que está bem alto, alguns carros não estão indo, outros estão arriscando, mas um ponto de alagamento bem grande ali na divisa de São Roque com Itapevi. Uma moto foi e acabou ficando, você acabou de falar que arriscar nunca é a melhor opção, e essa moto acabou arriscando, você dá para ver no vídeo que eles tiveram aqui a pé, e aí a água baixou um pouco, a chuva está um pouquinho mais fraca agora aqui nessa região, porém ainda tem trânsito muito intenso e muitos pontos de alagamentos aqui menores, e aquele lá, infelizmente, a gente não conseguiu passar, ficamos uns 15 minutos esperando passar, e agora a gente já está chegando aqui em Itapevi, mas com muita chuva ainda, Lucas. É este o cenário que a gente encontra. E você disse que agora arrefeceu um pouquinho, diminuiu um pouquinho a força da chuva por aí, Giovanni? Diminuiu um pouquinho, sim. Continua chovendo, não com a mesma intensidade que estava há uma meia hora atrás. Porém, agora o trânsito, a gente vê o reflexo, né? Muitos pontos pequenos de alagamento. Aquilo lá acabou abaixando um pouquinho, por isso a gente conseguiu passar. Também a gente estava com o ônibus, tinha mais facilidade, mas mesmo assim o motorista preferiu não arriscar. Então a gente está chegando aqui em Itapevi, o trânsito, eu estou olhando aqui, está muito carregado, está muito cheio. Continua chovendo, mas não com a mesma intensidade. Muito obrigado, esse é o Giovanni conversando com a gente, ficou preso aí dentro do ônibus, o ônibus não conseguiu seguir adiante por causa desse ponto de alagamento ali entre São Roque e Itapevi. Essa chuva que vem no sentido da capital paulista deve atravessar ali por Cotia, pegar Taboão da Serra, é essa imagem que chega. Essa é do Marcelo, também lá de São Roque, mostrando esse temporal que atinge ali a cidade. Na imagem do Motolink, a gente vê ali um ponto de alagamento, tem carro parado por ali, tem caminhão parado por ali, e as pessoas vão tentando passar pela calçada, que é um pouco mais alta, para não passar tão dentro da água, mas tem que pôr o pé. Não tem jeito, vai ter que molhar o pé para passar por ali. E às vezes é arriscado, porque você olha, a água não parece estar alta, e não está mesmo. Mas ali tem um buraco embaixo, você não vê e mete o pé. Você vê que a moça parou ali, tirou o capuz, pelo jeito chove bem fininho aí, dá para ver ali salpicado na água, e ela está pensando, vou ou não vou?
Tênis branco, quem nunca passou por isso? Tênis branco vai encharcar tudo, vai ficar enlameado. E aí, o que eu faço? Olha lá, o rapaz da bicicleta vai tentar ir devagarinho para não jogar, mas joga água nas costas, né? Mostra lá, quem que é o Motolink que tá aí? Mostrando o rapaz, é o Ricardo Claro que tá por lá, mostrando o rapaz da bike passando. Aí a moça observou, falou, opa, se ele passou, eu vou também. O rapaz aqui tá dando um sinal para ela, tá olhando, ela voltando, tá pensando no tênis branco. Com certeza é ela que vai lavar depois, aí a gente fica com uma dó danada. E uma vez que sujou o tênis branco, né, Garrafa? Nunca mais fica branquinho, né? Não, nunca mais, não tem o que fazer, jeito. não tem o que fazer. Ô, Lucas, mais um detalhe aqui. Aí a Avenida Júlia Rimet, ao lado do estádio do Morumbi, onde nós mostramos ontem... É o mesmo lugar, Garrafa? É o mesmo local, Pô, mas cá pra nós, é um escândalo isso, né? Porque a Prefeitura de São Paulo até agora não conseguiu tirar a água dali. Não conseguiu. Olha aqui na Zona Sul, pelo menos pelo que a gente viu aqui, não choveu nem 10% do que a gente está vendo em Mauá, na Zona Leste. Não choveu de algo assim de tanto tempo, pelo menos. Mas mesmo assim não seca, não tem o que fazer. É um alagamento que já dura pelo menos 20 anos. Esses tapumes, essas placas que a gente está vendo, fazem parte de uma obra da Prefeitura justamente para montar um piscinão bem ao lado do estádio do Morumbi, justamente para evitar esse tipo de alagamento que fica bem em frente à sede social do São Paulo Futebol Clube. Então é um local de bastante movimento, mas já muito mais de 24 horas e mesmo assim não seca o alagamento aí na Avenida Júlia Rimet, Lucas. Que absurdo, tantos anos, tantas gestões. Então não é uma questão de um partido ou outro, isso aí tá aí há tantos e tantos anos. Pelo amor de Deus, e a moça voltou, ela desistiu de passar. Lembrando que ela está ali ao lado do estádio do Morumbi. A volta que ela tem que dar, pensa ali, dar a volta no Morumbi inteiro, talvez uns 2, 3 quilômetros. Eu estou exagerando? Eu acho que uns 3 quilômetros para dar, porque não é só o campo, né? Você tem ali toda a sede social que é preciso circular. É enorme aquilo, talvez até mais que isso. Um negócio impressionante. O Garrafa já vai fazer a medição, o Garrafa sabe tudo de medição, vai me dar a volta que essa moça vai ter que dar, ela que desistiu de passar por aí por causa do alagamento. Porque ontem a moça não quis dar a volta de carro, para não ter que pegar trânsito e tudo mais, essa aí a pé. Imagina a volta que ela ia ter que dar. O Garrafa já vai dar mais ou menos essa distância, quanto que dá para fazer a volta inteira no estádio para chegar do outro lado. O Rafael Batalha, a Débora me alerta que o Rafael Batalha está num ponto aqui da cidade, tem uma árvore caída. Já a gente não registrou aqui ainda os alertas de quantas árvores caíram na cidade, mas onde o Batalha está, vem aqui comigo, onde o Batalha está, já tem uma árvore caída, abre o Batalha para mim, por favor, Batalha, que está em que ponto da cidade? Ô, Batalha, eu vejo que você está de capa de chuva, chove aí nesse momento e tem uma árvore que desabou por aí. Voltou a chover sim, Rua Gaspar Moreira, aqui na região do Butantã, Dario Costenaro mostra um galho grosso aqui, o Lucas. Lá de cima dá para ver, ó, da onde que a árvore despencou, essa parte deste galho. Tudo isso por causa das fortes chuvas e do vento que atingiu aqui a região do Butantã. Se a gente andar um pouquinho mais aqui, vem comigo, Dario e Will. Aqui, essa árvore aqui do lado, essa aqui já tá um pouco tortinha, viu, Lucas? Ou seja, melhor o pessoal da prefeitura ficar atento também para fazer a manutenção necessária, porque senão vai ser mais uma que a gente vai noticiar que vai cair muito brevemente. A gente tem relato também de que no final dessa outra rua aqui do lado, que é a Moncorvo, a gente vai chegar lá já, Lucas, porque tem sinal de que tem alagamento naquele ponto da rua, então já eu te chamo para mostrar a situação de momento por aqui também. Rafael Batalha, qual foi o prazo dado pela prefeitura na última árvore que você mostrou que caiu? Qual foi o prazo que deram para cortar a árvore? Você lembra, Lucas? 120 dias. 4 meses, 120 dias. Que loucura! Agora 5 horas e 23 minutos. Essa imagem aqui vem de Mauá. Pode rodar as imagens, por favor? Essa imagem vem de Mauá. São vários alagamentos em vários pontos da região metropolitana. Mauá, a cidade mais atingida. O que a gente mostrou em Mauá foi uma enormidade.
É muito ponto de alagamento por lá, água inclusive com correnteza, aí o ponto que o córrego transbordou acaba tomando a rua, então você não sabe exatamente onde é córrego, onde é rua, e é nesse tipo de ponto que há um risco maior. A gente já mostrou tantas vezes carro que foi arrastado para dentro do córrego, o cara às vezes não percebe que ele está no córrego, ele acha que ainda está na rua, que tem rua pela frente, quando ele vê, caiu no córrego, aí não tem mais jeito, não tem como resgatar. Não tem como resgatar. Aí uma estação, o pessoal ali na escadaria querendo sair, querendo voltar para casa, mas não tem jeito de andar por ali não, Garrafa. Não tem mesmo, não tem o que fazer aí. E a gente está recebendo, Lucas, também informações do interior de São Paulo agora. Região de Presidente Prudente com muita água, Assis também com bastante água. Tá complicada a situação do interior, assim como toda a região metropolitana aqui de São Paulo. O Vale do Paraíba, a chuva mais forte já passou em Taubaté, Pindamonhangaba. E, ô Lucas, o Ricardo Claro me passou a informação aqui do estádio do Morumbi, daquele alagamento ali na Avenida Júlio Cimê, que os funcionários que estão ali fazendo a retirada da água ao lado do estádio, eles ficaram ali no braço. Eles não conseguiram ali fazer a limpeza da área de uma forma com caminhão, com bomba, enfim. Então, por isso que está demorando tanto. E aí eles chegaram a limpar, ou seja, ficou praticamente seco por volta da 1h30, 2 horas da tarde, e a chuva que caiu de forma tão rápida no estádio do Morumbi, onde a gente está com a imagem ao vivo ali na Avenida Júlio Cimê, tá revelando o seguinte, que o pouquinho que choveu já alagou de novo. E hoje tem jogo lá no estádio do Morumbi e tem comerciantes também nessa mesma avenida. Então a situação é bastante complicada se voltar a chover, Lucas. Agora tá chegando ali uma imagem que o Rodrigo mandou de Presidente Prudente. É o Rodrigo Salomão que mandou pra gente, lá de Presidente Prudente, onde tem a Band Paulista, dirigida pelo próprio Rodrigo. Dá uma olhada aí, a intensidade da chuva alagou esse cruzamento, um cruzamento ali dentro. Me parece ser um córrego que foi canalizado, aí tem ali aquela janela para dentro do córrego e toda essa área tomada. Ali no meio deve ser, de fato, o rio, de fato, o córrego, e essa água acaba transbordando e tomando conta ali daquele cruzamento. Mas também foi atingido, então, essa região de Presidente Prudente, a gente está falando do oeste do estado de São Paulo, é uma região muito quente, aquela região. É uma região muito quente. E aí acontece que é o normal no verão. Muito calor durante o dia, muito calor, e quando a chuva vem de maneira muito intensa. Em muitos casos, com granizo. A gente registrou aqui nos últimos dias muita chuva de granizo, o que até com mais intensidade do que a gente está acostumado a mostrar, mesmo nessa época do ano. Significa que não deu tempo de derreter a pedra de gelo lá em cima e cai tudo, estraga o carro, Felipe Garrafa. É terrível, é terrível. E ó, Lucas, uma informação também, mais uma que acaba de chegar, atualização em tempo real mesmo. Corpo de Bombeiros, acaba de chegar a atualização do Corpo de Bombeiros. 7 chamados para quedas de árvores, 1 chamado para desabamento. A gente está em contato com o bombeiro para entender onde foi esse desabamento, principalmente se tem vítima, e 8 chamados para enchentes. Esses chamados para enchentes, pelo menos a maior parte até agora que necessitou do atendimento do Corpo de Bombeiros, ou seja, a pessoa ficou ilhada e precisou ligar para 193 para ser resgatada, a maior parte na região metropolitana, no ABC Paulista. A gente só está checando esse desabamento aqui para saber se teve alguma vítima, Lucas. É essa situação que a gente vai mostrando. O Rafael Batalha está aqui na região do Butantã. Ele mostrou agora uma árvore que caiu por lá, agora um alagamento também nesse ponto. Dá para passar carro por aí, ô Batalha? Ou dá só para molhar o pé nesse ponto aí? Eu tô vendo ali, me parece um pouquinho, pelo menos uns 10, 15 centímetros, Batalha. Vai passar um agora. Vai passar um agora, que tem uma caidinha aqui na rua, né? Ele estava intransitável até agora há pouco, inclusive tem um carro da CET que tinha bloqueado este trecho da rua. Lucas, a gente está na Moncorvo Filho, esquina com Alvarenga, bem perto aqui da Vital Brasil, também no Butantã. Os carros até passam, mas você vê que do lado de lá, como tem essa caidinha aqui, o carro chega a bater ali acima da metade da roda. Tem gente que, prefere voltar, como a gente flagrou agora há pouco, alguns carros que estavam retornando, e a CT acabou de liberar o trecho da rua porque ela estava bloqueada lá atrás justamente porque este trecho estava intransitável. Carro mais baixo ainda tem um pouco de perigo, os mais altos conseguem passar, não tão fácil assim, mas eles passam sim.
Agora a gente vai conversar com o Tenente Maxwell, da Defesa Civil do Estado de São Paulo. É o porta-voz da Defesa Civil. Hoje a gente registrou alerta severo em alguns pontos. O Maxwell está lá. Eu até te mostrei, viu, Maxwell? Eu estava lá no heliponto da Band, a gente estava com o Palácio dos Bandeirantes ao fundo. Agora, deixa eu me despedir antes de conversar com o Maxwell. Me despedir de você que vai ficar com a sua programação local. Obrigado pela sua audiência, obrigado pela sua companhia. Eu sigo para captar... Trabalho de prestação de serviços aqui no Brasil, gente, sempre muito importante para a cidade de São Paulo, e nesse trabalho a gente sempre é ajudado pela Defesa Civil do Estado de São Paulo. Está ali, aqui no Palácio dos Bandeirantes, que a gente mostrou lá do alto do heliponto. Dei até um tchauzinho para o Maxwell foi lá na janela, deu um tchauzinho para a gente também e vai atualizar agora a situação. A gente recebeu alerta severo também um pouquinho antes do Brasil Gente começar. Qual que é a situação de momento, Maxwell? Uma boa tarde para você. Olá, Lucas, boa tarde a você, boa tarde a todos. Olha, nesse momento, a chuva diminui um pouco de intensidade aqui na capital, mas não parou de chover. Ainda chove na Zona Sul, chove também um pouco na Zona Leste. A gente está com um cinturão de chuva pegando parte da Leste e circundando ali, né, girando pelo ABC e vindo até a Zona Sul. Aqui no bairro do Morumbi ainda chove, uma chuva um pouco mais fraca. Só que, Lucas, eu falava aqui com os nossos meteorologistas e eles me diziam uma coisa interessante e importante. Nós estamos registrando chuva desde o início da semana, hoje é quinta-feira já. O que acontece? Os córregos, os rios, os mananciais acabam ficando sobrecarregados, não deu tempo dessa água escoar totalmente. Então, até uma chuva um pouco mais fraca já levanta uma atenção, um alerta para o transbordamento de córregos. Ontem transbordou na Zona Sul, em Campo Limpo. Nós mostramos aqui, você mostrou aqui no Brasil Urgente o transbordamento do córrego no Campo Limpo. Vimos ao vivo, inclusive aquela imagem, né, daquela mulher entrando com o carro no meio do alagamento, né, o pessoal da CT ali do lado, ela acabou se arriscando, depois teve que ser resgatada. E aí ontem, então, bastante chuva, e aí hoje, chuva de novo. Então essa chuva, novamente, hoje acaba gerando essa sobrecarga. Então, ainda que a chuva não seja tão forte, os pontos de alagamento vão surgindo, a cidade inteira está em estado de atenção para chuva, mas está chovendo em outros pontos também do estado. Então o Vale do Paraíba, praticamente inteiro, está com chuva nesse momento. Já não é uma chuva tão forte, já choveu muito mais forte lá no começo da tarde, mas ainda está chovendo. Então, inclusive, eu tenho certeza que você está recebendo imagens de lá, região de Tremembé, Taubaté, São José, toda aquela região está com chuva e o nosso litoral norte também. E aí, quando eu falo de litoral norte, eu lembro dos deslizamentos de terra. Então, estamos em estado de atenção aqui no CGE, com o time todinho em prontidão, Lucas. Então, estado de atenção principalmente ali para o litoral norte do estado. A gente lembra bem, não há como esquecer a tragédia ali em São Sebastião, a costa sul principalmente de São Sebastião, ali Juqueí, Camburi, bairros de São Sebastião, são praias bastante isoladas do centro, mas que fazem parte do município de São Sebastião. Foram fortemente atingidas, muitos escorregamentos de terra, naquela época uma quantidade de mortes muito grande. Se eu não me engano, 67 mortes, o pessoal pode me corrigir aqui, fazer uma pesquisa bem rapidinho, Felipe Garrafa é muito rápido nisso, já me traz o número correto. Depois disso, sirenes foram instaladas naquela região justamente para alertar as pessoas, caso seja necessário deixar as casas. Então, 64 mortos, o Felipe Garrafa é rápido demais. E caso seja necessário, essas sirenes tocam e essas pessoas abandonam as casas. Foi feito, inclusive, treinamento com quem mora nas áreas que oferecem maior risco, né, Maxwell? Foram feitos vários treinamentos ali em São Sebastião, praticamente em todas as áreas, todos os bairros ali de São Sebastião que possuem uma área de risco. Foi feito um treinamento ensinando esses moradores como eles devem agir. E nós demos um passo a mais. Criamos os núcleos comunitários de defesa civil. Mandar um abraço aí para os nossos representantes ali dos núcleos comunitários de São Sebastião, que esse pessoal tem nos ajudado muito. São os próprios moradores, Lucas, dos bairros, que aprendem sobre prevenção e multiplicam isso no bairro ali com os moradores, com as comunidades. Porque quando começa a chover forte, o próprio morador precisa ter uma ação, uma reação imediata de salvamento. Então a gente tem multiplicado esse conhecimento lá em São Sebastião, mas também em outras partes do estado. Você falava de sirene,
Tem sirene lá, mas tem sirene no Guarujá, tem sirene também em Francisco Morato, tem sirene em Ferraz de Vasconcelos e agora tem sirene para ser entregue. Agora nós vamos entregar a sirene, agora na próxima semana, dia 24, a gente faz uma entrega lá em Mauá, uma sirene na cidade de Mauá, que chove bastante lá, tem muito morro, muita área de risco, e nós vamos entregar mais 5 sirenes. Então a gente está aumentando essa prevenção com o uso de sirene. É um trabalho para proteger realmente a população desses riscos das chuvas, porque não tem jeito, viu, Lucas? De agora até pelo menos março é chuva quase todo dia. A gente está mostrando justamente enquanto você fala, Mauá, na Grande São Paulo, que vai receber sirene, foi a cidade mais afetada por esse temporal. Então você tem ruas e mais ruas alagadas. A quantidade de ruas alagadas que a gente mostrou em Mauá é uma enormidade. Algumas ruas você tem dificuldade, vendo a imagem que foi enviada aqui para o Brasil Gente, a gente tem dificuldade de dizer se trata de uma rua ou de um córrego. Justamente porque foi tomada. Aí uma árvore que caiu também desabou na mesma cidade, ali em Mauá. Foi o André que mandou essa imagem para a gente. Do lado direito a gente tem uma imagem bem fechado. O trânsito flui ali com uma certa facilidade, a gente não tem alagamento, mas o tempo está bem fechado por ali. Que ponto que é essa câmera, Garrafa? Esse aí, Lucas, é a Avenida 23 de Maio, já na Moreira Guimarães, pouquinho depois do aeroporto de Congonhas, esse sentido Zona Sul de São Paulo. Então já é uma chuva até relativamente, não, já passou de ser garoa aqui já na Zona Sul da capital, Lucas. A gente tem que alertar as pessoas, Maxwell, que vão ser atingidas. Então, o Nazário foi muito preciso aqui. Ele falava, olha, nesse momento é São Roque, é Araçariguama, são essas cidades e essa chuva deve se aproximar da Grande São Paulo. Então, um outro bloco de chuva, um vindo ali pelo leste e outro bloco de chuva vindo pelo oeste, que estava atravessando São Roque para atingir talvez Cotia, aquelas cidades ali, aquela região, Jandira, Santana de Parnaíba, Barueri. Nesse momento, que já passou algum tempo desde que a gente conversou alguma vez com o Nazário, quais são os alertas que a gente precisa emitir? Onde que a chuva está chegando? Essa chuva de São Roque já deve ter chegado aqui na Grande São Paulo. Já chegou, inclusive. Nós mandamos alerta para a região de São Roque, região de Sorocaba, o alerta severo. E a chuva está se espalhando pela Grande São Paulo e, como eu disse, para a região do Vale do Paraíba e Serra da Mantiqueira. E aí, alô, Campos do Jordão. Foi uma cidade que essa semana já choveu muito por lá. Tivemos muitos alagamentos na terça-feira em Campos do Jordão. E a gente fica aqui atento para os deslizamentos de terra. Inclusive, na terça teve um pequeno deslizamento de terra, atingiu uma família lá, uma casa, mas não machucou ninguém. Felizmente não deixou ninguém ferido. Mas a gente tem que ficar atento, porque desde terça até agora choveu ainda mais e chove lá agora. Nós não temos nenhuma área do estado agora com chuva muito forte. As chuvas muito fortes, elas diminuíram. Nós tivemos momentos com chuvas fortes aqui na capital, na Grande São Paulo e no interior. Agora elas estão um pouco mais fracas, mais moderadas. Eu vi aqui agora a chuva perto do aeroporto de Congonhas, que o Garrafa citava. Basicamente, para quem está assistindo agora entender, esta chuva ela está meio que espalhada por toda essa faixa mais leste do estado. Aí quando eu falo faixa leste, eu estou falando indo no sentido Minas Gerais, pegando a Fernão Dias e indo para Minas. Toda essa área está com essa chuva um pouco mais fraca. Só que essa chuvinha, que não para, que fica ali o tempo inteiro, é ela que desliza, queda de barreira em rodovia. Então, atenção para quem vai pegar a estrada com as quedas de barreira. Nós tivemos uma triste ocorrência em Taubaté, essa noite. Felizmente teve um óbito, uma árvore caiu sobre um veículo, uma pessoa ficou ferida e a outra acabou morrendo. Uma mulher de 35 anos perdeu a vida, presa nas ferragens, atingida por uma árvore. Então, quem estiver transitando na rodovia, percebeu o mau tempo, para o carro, encosta, fica no acostamento, procura um ponto de apoio ali da concessionária, evita, porque a gente pode ter essas ocorrências aí durante, principalmente, o período da noite, porque a chuva tende a se estender aí mais um pouco durante esta quinta-feira, Lucas. Olha, então o Max foi passando aqui pra gente, uma morte causada pela chuva, uma árvore caiu sobre um carro, foi aqui no Vale do Paraíba, uma mulher que acabou sendo vítima dessa árvore. Coloca pra mim, por favor, aqui ao nosso lado, a imagem daquele carro, quero que o Max analise com a gente, foi bem pertinho da gente, a imagem do carro que ficou ontem ali em frente ao estádio do Morumbi, o Garrafa estava lá ao vivo. Max, eu tenho certeza que você acompanhou. A gente está com a imagem do carro entrando ali na água. Vamos fazer uma análise? Eu sei que vocês postaram recentemente um vídeo trazendo orientação para os motoristas quando dão de cara com alagamento, como esse aí. A gente olhava para o carro e falava, não entra, não entra. A gente ficou aqui como uma torcida. E ela foi entrando e nesse momento o carro para ali. Qual que é a orientação? Primeira era não ter entrado, né, Maxwell?
A primeira orientação é não ter entrado. A gente vê nas imagens, isso é tão didático, a gente vai aproveitar essa imagem, viu? Vamos pedir direito de imagem aí pro Hércules, eu não sei se era o Hércules que estava filmando ali, porque isso é muito didático para a gente ensinar as pessoas. Esse cenário é o que a gente orienta, ó. Forma o alagamento na rua, formou o alagamento. Esses alagamentos, eles acabam sendo rápidos, em questão de pouco tempo eles se desfazem. O motorista, ele está transitando numa parte seca, na frente dele ele vê a rua alagada. Qual a decisão? Parar o carro, voltar, dar meia volta, manobra e volta. Não entre no alagamento, mas alguns arriscam e entram. Essa senhora arriscou, entrou, mesmo contrariando ali a recomendação do agente da CT que disse para ela não entrar. Ela entrou. Qual o resultado? Ela não sabia, Lucas, que tinha uma depressão na rua, dá para ver. Dá aquela baixada assim e aí o que estava mais raso acaba ficando mais profundo. E é nesse ponto que dá essa baixada, ela toma um susto com o carro descendo, ela tenta trocar de marcha, o motor acaba sugando ali, o escapamento acaba sugando água e o motor simplesmente para. E é no momento que para que ela fica ali no meio. Aí ela entra em desespero, ela chamou ali o agente da CT, a gente ficou aqui acompanhando tudo ao vivo, com exclusividade no Brasil. Gente, uma grande torcida para dar tudo certo. A gente fica acompanhando angustiado, porque essas coisas acontecem ao vivo com a gente, e a gente vai acompanhando da mesma forma como você não sabe o que vai acontecer, a gente está aqui no estúdio também não sabe. E a gente, pô, será que parou? Será que não parou? Será que segue adiante? Mas o fato é que o carro parou. O Maxwell já volta com a gente para continuar a análise dessa situação. O Felipe Garrafa me alertou aqui, já tem chuva muito forte chegando ali para Itapecerica da Serra. Essa chuva que vinha de São Roque, atravessou ali a região de Cotia, Taboão da Serra e chega a Itapecerica, que já foi fortemente atingida ontem, Garrafa. A gente mostrou Embu, Taboão da Serra e Itapecerica da Serra também fortemente atingidas pelas chuvas de ontem. Então você tem as galerias de águas pluviais bastante sobrecarregadas, os próprios córregos também sobrecarregados, o chão fica encharcado, as áreas onde áreas permeáveis acabam ficando encharcadas, essas áreas, e a situação pode se complicar por ali, Garrafa. Ah, mas vai complicar mesmo, viu, Lucas? Já tem informação já de alagamentos em Itapecerica da Serra, tá chovendo forte em Itapecerica, bem que a gente falou aqui, né? Aquele vídeo de São Roque já dava um indicativo que essa água toda viria aqui para a região oeste de São Paulo. Então, Itapecerica da Serra já é a primeira cidade a ser atingida, aí o Itabuão também já tá chovendo forte, mas pelo menos em Itapecerica, pela informação que recebemos, já tem alagamentos, que é onde caiu com mais força, e provavelmente não deve ter sido diferente em Embu das Artes. Daqui a pouco também deveremos receber esse tipo de imagem. Se a água está entrando, Lucas, por Tabuão, Itapecerica, Embu, é que daqui a pouco aqui no Morumbi a gente vai conseguir observar essa chuva chegando. E aí o problema volta a acontecer no entorno do estádio do Morumbi, Lucas. Será que aquele alagamento volta a tomar conta da rua? Porque nesse momento está mais baixo, a água continua lá, não baixou até esse momento. Essa imagem de Taboão da Serra foi mandada pelo Borgato, grande GCM Borgato. Um abraço para toda a Guarda Municipal de Taboão da Serra, na Grande São Paulo, que faz um grande serviço de segurança pública aqui em Taboão. As GCMs em geral das cidades da região metropolitana fazem um grande trabalho de segurança pública, tem efetivo, na maioria dos casos, maior do que a Polícia Militar nessas cidades, e fazem um grande trabalho. E o Borgato mandando essa imagem para a gente, mostrando essa chuva bastante forte em Taboão da Serra, bem pertinho de onde eu estou, aqui no Morumbi, bem pertinho também de onde está o Tenente Maxwell, que segue com a gente e fazia análise. Ó, ainda está alagado. O ponto onde a gente mostrou aquele carro parando no meio da água é esse aí que está sendo mostrado pelo Ricardo Claro aqui na região do Morumbi. Você tem ali aquela moça que voltou, não tinha como seguir adiante, ela voltou e segue alagado por lá. Antes de eu falar com o Maxwell, o Rafael Batalha está com chuva forte. Em que ponto da cidade, Rafael Batalha? Chama. Aqui na Marginal Tietê, bem Marginal Pinheiros ainda aqui, Lucas, em frente aqui à CEAGESP, ao maior entreposto de alimentos da América Latina. Voltou a chover bastante forte, a gente está indo ali sentido Marginal Tietê, vamos pegar aqui o trecho do Cebolão, mas chove muito neste momento aqui na Marginal, Lucas. Ou seja, temporal já atingindo a Marginal, aquela chuva, aquele bloco de chuva que entrou ali por São Roque, atravessou as cidades a oeste da Grande São Paulo, chegando à Marginal do Rio Pinheiros, onde está o Rafael Batalha. Você vê que o limpador de para-brisa nem dá conta.
Naturalmente, o motorista reduz a velocidade, congestionamentos se formam, mas tem que reduzir mesmo a velocidade, dada a força da chuva, a visibilidade fica mais baixa, o chão fica mais escorregadio, o asfalto dá aquela escorregada, você sempre corre o risco de ter aquaplanagem, que é quando o pneu perde o contato com o solo e acaba planando ali por causa de, às vezes, pequenos espelhos d'água, pequenas poças d'água espalhadas pelo asfalto. O Jardim Guatemi, onde a gente está mostrando ali a imagem mandada pelo Edivan, é lá no extremo leste. Então a gente tem chuva em vários pontos separados da cidade de São Paulo e também região metropolitana. Agora sim, conversando com o Tenente Maxwell, a gente falava, até antes da gente continuar a explicar a questão da moça ali, é uma chuva que vem bastante forte. A gente alertava, né? Veio por São Roque ali, atingiu as cidades a oeste da Grande São Paulo, já chega à marginal do Rio Pinheiros e atingindo boa parte dessa região da cidade, oeste e sul da cidade, pegando ali também as cidades da região metropolitana. Taboão da Serra, Embu das Artes, Embu-Guaçu e Itapecerica da Serra, ô Maxwell. É uma chuva que começa a voltar a ganhar força, né? Então a gente percebe que a chuva volta a ganhar força. Uma característica desse período da estação, né, de verão, a chuva fica oscilando de intensidade e não para, né? Que não vai sobrecarregando aí os rios, os córregos, o que coloca em risco para os transbordamentos desses córregos. A gente mostrava Mauá, você mostrava Mauá agora há pouco, eu peguei uma informação aqui, um dado, para você ter uma ideia do volume de chuva. Choveu em Mauá, em 2 horas, a chuva de 6 dias. Em 2 horas, choveu 6 dias, o que era esperado agora para janeiro. Quase 60 milímetros em 2 de chuva. horas choveu o que deveria ter chovido em quanto tempo, Maxwell? 6 dias. Caramba! É bastante chuva. É bastante chuva, Maxwell. É muita chuva. Qual é a quantidade em milímetros? É bastante chuva. 60 milímetros. Choveu em apenas 2 horas. Isso representa aí quase 20% da chuva inteira do mês esperada, a chuva esperada para o mês lá no município de Mauá. Aí reforça ainda mais a importância de instalarmos uma sirene naquela cidade, uma cidade que tem muitas áreas de risco, muita gente morando em morro, e a Defesa Civil põe esse importante equipamento lá também, viu, Lucas? O Maxwell já vai fazer uma análise daquela situação envolvendo a moça ali na frente do estádio do Morumbi, mas antes eu vou com a Sandra Redivo. A Sandra Redivo que encontrou ali um desabamento, um muro que desabou por ali. Tem alguém ferido por aí? Qual que é a situação e onde você está, Sandrinha? Lucas, nós estamos aqui no Zaira, em Mauá, e ali é o rio Tamanduateí, o famoso córrego Tamanduateí, aquele que nós estávamos mostrando agora há pouco, lembra? Pois é, ele transbordou. Nesse ponto aqui onde nós estamos, ele transbordou, ele derrubou esse muro, que foi bem perto ali daquela ponte, tá vendo? Uma situação muito semelhante àquela que nós mostramos, vamos até lá, Rosa? Uma situação muito semelhante àquela que nós mostramos anteriormente. Só um minutinho aí, moço, calma aí. Ó, ele transbordou, ele derrubou esse muro. Essa água todinha do rio, ela foi para onde? Vem para a sua direita aqui, Rosa. Ela foi parar aqui, ó, nas ruas, alagou, entrou aqui nos estabelecimentos, entrou aqui nas lojas, tanto que uns já estão fechados. Agora o pessoal ali está fazendo uma limpeza porque muita lama veio aqui para o meio da rua. A máquina está aqui, a reta escavadeira, ela tirou boa parte da lama, a parte mais pesada já foi levada. Vocês estão aqui, há quanto tempo que vocês estão aqui fazendo essa limpeza aqui? Já tem? Há 1 hora fazendo essa limpeza aqui, já foi tirado bastante coisa daqui, né? Já limpamos de lá pra cá. De tudo, de lá pra cá tava tudo inundado e tudo cheio de coisa. A gente limpamos tudo. Então vocês tiveram que esperar a água baixar. Isso, positivo. Pra mim poder fazer essa limpeza Vai aqui. executar a limpeza. Mas não tá perigoso isso aqui, ó? Vai ser retirado, nós vamos retirar, tá? Vai retirar, Vai ser retirado, né? vai ser retirado. Sim, Lucas, porque olha só, vamos chegar aqui na beira, só cuidado, Fernando, pra gente não chegar muito perto, porque quando ele transborda, a lateral ela fica muito perigosa, digamos assim. Cuidado, Fernando, não vai até muito lá. Rio Tamanduateí, o que aconteceu? Ele transbordou por conta daquela enxurrada que nós falamos, a água realmente veio muito forte naquele momento, ela veio aqui para a parte da vegetação, acabou derrubando o muro, agora ela derrubou o muro só aqui na parte onde nós estamos, Luca. Mostra aqui, ô Fernando. Olha só, e é um muro que não me parece que era um muro muito fino, me parece um muro até relativamente largo, um muro que parecia forte, só que ele não tinha estrutura do outro lado realmente para segurar, então aí acho que tem o quê? 1,5 metro de altura, mais 2 metros de altura, acabou vindo tudo abaixo. Quem pagou a conta, Lucas, foram os moradores e as pessoas que
trabalham daquele outro lado de lá, ó, porque a água ela acabou invadindo e foi uma enxurrada muito forte, muita lama e o cheiro está muito forte aqui. A gente vai atravessar de novo para o lado de lá, Lucas, e a gente vai tentar conversar com os comerciantes que estão fazendo... Só um minutinho, moço. É bom que o pessoal espera a gente aqui para a gente passar. A gente vai tentar conversar com o pessoal, Lucas, que está fazendo a limpeza, que está tirando aí do restante de água aqui dentro das lojas. Mas a situação aqui no Zaíra, na cidade de Mauá, onde nós estamos aqui, foi bastante complicada, viu, Lucas? Aí tá aí a Sandra Redivo mostrando a destruição. Transbordou, a gente ficava discutindo, será que transborda, será que não transborda? Então o rio Tamanduateí transbordou? Sim, foi num ponto em Mauá, na Grande São Paulo. O rio, o córrego Tamanduateí, é bem grande para ser um córrego, mas vamos lá. Acabou transbordando ali em Mauá, na região metropolitana. A gente já volta a conversar com a Sandra Redivo. A gente continua falando de chuva, prestando serviços para você aqui na tela da Band. Mas é importante registrar que o ministro Alexandre de Moraes, ministro do Supremo Tribunal Federal, ele determinou a transferência do ex-presidente, a transferência do ex-presidente Jair Bolsonaro para a Papudim, que fica no complexo da Papuda. Agora faltam 10 minutos para as 6 da tarde. Essa determinação foi nesse momento e a transferência deve acontecer ainda hoje, pelo menos essa é a determinação do ministro Alexandre de Moraes. O Felipe Garrafa tem os detalhes para explicar. Isso acontece ainda hoje, né, Garrafa? Ainda hoje, aliás, Lucas, a gente não sabe nem de repente se já aconteceu e só agora está acontecendo a divulgação justamente por uma questão ali de segurança. Exatamente como você falou, apesar de ser conhecida como Papudinha, fica no complexo penitenciário da Papuda, mas o ex-presidente Jair Bolsonaro deverá ficar em uma sala de Estado Maior, ou seja, ficará numa sala dentro do batalhão, do 19º Batalhão da Polícia Militar do Distrito Federal, Lucas. Então ele que estava na superintendência da Polícia Federal, logo no momento que ele foi levado para lá, a Polícia Federal já dizia que não estava satisfeita, não oficialmente, é claro, mas o Túlio Amanso trazia essa informação que a Polícia Federal não estava satisfeita com a presença lá dele, levava muitos curiosos, a todo momento apoiadores lá na porta da Polícia Federal, isso estava trazendo problemas até para a dinâmica natural dali da sede, a superintendência que fica ali em Brasília, e nesse momento o ministro Alexandre de Moraes determinando a transferência. Daqui a pouco a gente confirma se ele ainda vai para o complexo da Papudinha ou se ele já está lá. Fica dentro do complexo penitenciário da Papuda, num batalhão da Polícia Militar. Daqui a pouco a gente traz mais detalhes sobre essa determinação do ministro Alexandre de Moraes. Voltando a conversar com o Tenente Maxwell, que está aqui no Palácio dos Bandeirantes, no Centro de Gerenciamento de Emergências da Defesa Civil do Estado de São Paulo. Defesa Civil do Estado de São Paulo. A gente mostrando o transbordamento do Tamanduateí ali em Mauá, aquilo que a gente vinha conversando, uma cidade muito atingida. Então a gente ficou, será que transborda? Será que não transborda? Estava ali no limite em todo o trajeto feito pela Sandra Redivo. E em Mauá acabou transbordando, sim, por ali. Foi uma cidade que choveu ali em 2 horas, o equivalente à chuva de 6 dias. Lembrando que a gente está falando de verão. Então trouxe problemas na imagem ali da Sandra Redivo. A Sandra já vai me dizer quem que é o repórter cinematográfico que está com ela. A gente viu ali o muro que desabou por causa da força dessa água no momento que o Tamanduateí sai do leito e acaba passando ali para a avenida, um risco sempre muito grande. A gente falava, Maxwell, uma sirene deve ser instalada aí nessa região justamente para alertar a população. Porque o cara está passando lá de carro do lado do Tamanduateí e de repente a água vem e quando sai do leito, meu amigo, vem de uma vez, para o cara errar ali, cair e dirigir para dentro do córrego é muito fácil, né, Maxwell? Muito fácil, muito rápido, por isso que toda a atenção é importante. Quando o córrego transborda, Lucas, a velocidade da água, a força da água é muito violenta e ela sai arrastando tudo que vê pela frente. E o peso do carro não vai ser suficiente para frear a força da água. É um poder que a gente chama poder de arrasto, né? É essa capacidade da água que ela tem de arrastar tudo que ela vê pela frente. E aí eu preciso lembrar, para quem está assistindo aqui, 30 centímetros de água leva um carro, é a altura da metade da roda. Então você que está transitando agora pela cidade, chegou numa rua, viu que a água já cobriu a calçada, já cobriu ali a guia, você não consegue ver mais a guia da calçada, não passa, espera. Porque como a gente viu nas imagens aqui ao lado do estádio Morumbi ontem, né, aquele carro daquela mulher,
Ela não considerou, ela não sabia, ela não imaginava que ia ter uma valeta, né? Que ia ter um buraco ali, uma depressão na rua, que a rua ia ter um desnível. E aí quando ela entrou, o carro afundou naquele desnível e a água já veio quase direto no capô. Você falou bem, a água deu um retorno no motor, entra pelo escapamento, o carro morre na hora. Não consegue nem para frente nem para trás. Aí é o desespero, né? A gente viu, acompanhou ao vivo aqui o desespero dela com os braços para fora, chamando ali o agente da CT que tinha pedido para ela não entrar. Então, e ele foi lá no meio, um herói, viu? Eu não tenho aqui o nome dele, mas eu queria dizer aqui que ele foi um herói porque ele entrou na água, se arriscou para tirar aquelas mulheres, né, que estavam ali numa situação de perigo. E aí tenho certeza que nunca mais ela vai entrar numa rua alagada. Agora, Maxwell, tem essa situação, não entre. Uma vez que entrou, acabou passando ali, foi surpreendido ou desobedeceu a orientação, está tentando passar. Uma regra é não passar a marcha, né? Não trocar de marcha, porque no momento que você troca a marcha, o escapamento suga a água toda para dentro do motor, aí já era, né, Maxwell? Não pode mudar a rotação do motor. Então você colocou marcha ali, primeira marcha, segunda marcha no máximo, mantém a mesma rotação, não freia, não diminui a rotação, não tira giro do motor, né? Como a gente fala, né? Não pode tirar giro do motor, porque se diminuiu a rotação do motor, o escapamento vai tragar toda essa água. Lucas, eu acabo de receber, eu estava olhando o celular aqui, Rua Adão Cabral Neto, em Parelheiros, uma ocorrência sendo atendida pelo Corpo de Bombeiros, um deslizamento de terra em Parelheiros. Estamos checando, a princípio não há vítimas no local, mas a chuva já começa a trazer desdobramentos, consequências aqui para a cidade. Um deslizamento de terra em Parelheiros atingiu uma casa, os bombeiros já estão no local, acabaram de chegar e a Defesa Civil também a caminho para avaliar a situação. Então veja que já começamos a ter desdobramentos dessa chuva, o que eu falava, né? Agora, chuva já vem se estendendo desde o início da semana, o solo vai ficando encharcado e aí começamos a ter essas tão temidas. Aí, escorregamento de terra, então, região de Parelheiros, informação trazida em primeira mão aqui no Brasil Urgente pelo Tenente Maxwell. Defesa Civil recebe nesse momento, transfere a informação para a gente. Você sabe, primeiro aqui no Brasil Urgente, Corpo de Bombeiros já no local, uma casa foi atingida, a gente está falando do extremo sul da cidade. Lembrando que o Maxwell também trouxe aqui a informação de que uma mulher morreu no interior de São Paulo, Vale do Paraíba, uma árvore caiu no meio do temporal, caiu sobre o carro dela, ela ficou presa nas ferragens, acabou não sobrevivendo, então a gente já tem uma vítima fatal dessa temporada de chuvas muito intensas que vão atingindo não só a capital e região metropolitana, mas também o interior e o litoral do estado. Felipe Garrafa, deslizamento de terra, uma casa atingida, extremo sul da cidade de São Paulo, região de Parelheiros. E o Maxwell falou aí que o Corpo de Bombeiros está em atendimento, a gente já logo ligou para o Corpo de Bombeiros. Então são 5 viaturas agora que foram deslocadas para esse deslizamento no extremo sul de São Paulo e a confirmação dos bombeiros que não tem vítimas aí nesse deslizamento. Lembrando que foram 8 chamados para enchentes, para alagamentos, pessoas que ficaram ilhadas, além de 7 chamados para quedas de árvores, Lucas. Então a gente já tem aqui pelo menos o registro de 2 córregos que transbordaram, um trazido pelo CGE, que foi o córrego lá em Sapopemba, e outro trazido em primeira mão pela Sandra aqui no Brasil Urgente. Ela estava seguindo ali pelo rio Tamanduateí, que estava no limite, e a gente debatendo, transborda ou não transborda? Quando a Sandra chega em Mauá, na região metropolitana, quando chega em Mauá, que foi a cidade mais atingida, ela comprova in loco, no local, que transbordou sim, inclusive derrubou um muro, Sandra Redivo. Derrubou um muro e entrou em todas essas lojas aqui, ó. Eu vou mostrar aqui pra vocês, Lucas, explicar o seguinte. Eles estavam falando pra gente, olha só a lama que ficou aqui embaixo. Aqui é uma lanchonete. Tudo que tinha dentro dessa lanchonete, Lucas, a água acabou levando. Eles disseram que a água passou essa comporta aqui, ó. Ela é relativamente baixa, a água veio mais ou menos até aqui. Para você ter uma ideia da altura, a água passou essa comporta ali, ó. Eu vou até chegar ali perto para vocês verem a altura dessa comporta. Ela não é baixa, não. Ela é uma comporta bastante alta. Olha só a sujeira que ficou, ó. Eu tenho 1,70 m, calcula até onde essa água chegou. Passou
entrou, invadiu essa loja também e foi rápido, foi embora. Eles disseram que a água, esse alagamento, ele foi até lá fora, foi ao longo de toda essa avenida aqui. Olha só, dá uma olhadinha, tá chovendo ainda bastante, como ficou, consegue dar um zoom lá, Fernando? Como ficou a vegetação com a força do rio Tamanduateí, que acabou transbordando. E lá do outro lado, Fernando, agora capricha no zoom. A gente não vai até lá porque tem que atravessar muito, aqui tem muito carro. Olha só, derrubou também parte daquela estrutura, daquele portão ali, que é de alguma empresa. Também a água acabou levando, a força da água acabou levando. Eles já fizeram a limpeza do bruto aqui, acabaram levando, os funcionários aqui acabaram retirando já boa parte da lama. Agora eles estão, Lucas, retirando o restante do muro que caiu. E eles também, como eles falaram agora pra gente, eles vão retirar o restante do muro que está em pé. Por quê? Acaba sendo um perigo, né? Como o Garrafa havia falado anteriormente, amanhã a história vai se repetir, a chuva vai voltar a cair com a mesma intensidade. Então, provavelmente, o rio Tamanduateí aqui, ele deve voltar a transbordar. Então, é muito mais prudente retirar aquele restante de muro que ficou lá. E no demais aqui, ó, agora pouca água. Essa chuva que você está vendo aqui, a previsão diz que essa chuva deve permanecer, mas não deve chover mais tão forte quanto choveu agora durante a tarde, principalmente aqui na região de Mauá, Lucas. Brilhante Fernando Rosa com Sandra Redivo mostrando que transbordou sim o córrego Tamanduateí. Nas imagens você já vê ali São Bernardo do Campo, no ABC Paulista. Então essa chuva foi atravessando a região metropolitana. Você tem dois grandes blocos de chuva. Um que vem do Vale do Paraíba, atinge ali o Alto Tietê, vem pela zona leste de São Paulo, pegando também o ABC Paulista, agora e outro bloco de chuva que veio pelo norte e oeste. Veio ali atravessando Barueri, Itapevi, São Roque, Araçariguama a oeste e também pelo norte ali Mariporã e pegando a zona norte da cidade de São Paulo. Essa imagem mandada pelo Júlio. Dá uma olhada. O carro ali no meio da água, inclusive com bastante correnteza. Nossos repórteres estão espalhados para trazer notícia, trazer principalmente nesse momento prestação de serviços, uma marca do Grupo Bandeirantes de Comunicação. O Mark Figueiredo está nas ruas. O Mark Figueiredo vai trazer ali, está em que ponto? Está do lado de um córrego também, me parece, se eu não estiver enganado, que também é o Tamanduateí em outro ponto. Pode me corrigir se for o caso, Mark. Não, Lucas, você está correto. A gente está na Avenida dos Estados, aqui em Santo André, no ABC Paulista. Chove por aqui. A informação que a gente teve é que teve pontos de alagamento aqui na Avenida dos Estados. Nesse momento, a situação agora é mais tranquila para o motorista, apenas com a pista, obviamente, escorregadia, mas você falava bem, a gente está ao lado do rio Tamanduateí. A Sandra mostrou que transbordou na região de Mauá. Aqui em Santo André, Lucas, não transbordou, mas dá só uma olhada. O nível do rio subiu muito e continua subindo porque a chuva ainda é forte aqui na região de Santo André. O que chama a atenção é a correnteza do rio. Nas imagens do Sérgio Verilli, é uma correnteza que vem muito forte e carregando, inclusive, muito lixo aqui no rio Tamanduateí, na região de Santo André, no ABC Paulista, Lucas. É importante falar desse lixo aí. A gente cobra sempre o poder público pelo saneamento das cidades, pelo cuidado, pela zeladoria das cidades. É papel das prefeituras, sim. A gente cobra aqui, a gente não alivia para governante nenhum. Mas é o seguinte, as pessoas não podem ficar jogando lixo na rua como jogam. É uma enormidade que você vê gente jogando lixo na rua. Desde o papel de bala, quando o cara abre e joga lá, até lixo das casas mesmo, que os caras vão acumulando. Às vezes você vê aquele latão de lixo lá que tem que colocar dentro, o cara faz questão de jogar ali do lado. É impressionante. Também é uma questão de educação, mas a gente cobra aqui e do poder público a gente cobra e cobra bastante. E dá porrada em quem tiver que dar porrada, porque aqui esse é nosso papel, é prestar serviços, é cobrar os governantes para que a população receba o melhor serviço possível, porque afinal o que se paga de imposto é uma enormidade. Essa imagem vem de Sapopemba, foi o Adriel que mandou pra gente, olha lá. A garrafa PET passando ali no meio da rua como se fosse uma corredeira ali no meio da rua, região de Sapopemba, que fortemente atingida também por esse temporal, Felipe Garrafa. Tanto é que o córrego em Sapopemba chegou a transbordar. Foi o local que a Prefeitura de São Paulo registrou pelo menos o maior volume de chuva aqui na cidade de São Paulo, ou pelo menos
que apareceu com o maior problema em razão desse córrego. Essa imagem da direita dessa câmera da CET, aí é o Butantã, já no final da rua MMDC, dá para ver aí entre a rua Drauzio e a rua MMDC, dá para observar que tem um ponto transitável ali de alagamento. É água suja, barrenta em razão de obras que acontecem ali no entorno, Lucas. A situação volta a ficar complicada como um todo na cidade de São Paulo e região metropolitana, mas a atenção voltada agora é principalmente para a região oeste, que é onde está caindo essa chuva mais pesada, Taboão da Serra, Itapecerica, bairros do Morumbi, Campo Limpo, Capão Redondo, é justamente para essa região agora que a chuva se concentra, Lucas. Esse local é o acesso para a rodovia Raposo Tavares pela rua MMDC. Então, os carros que passam aí acessam a rodovia Raposo Tavares. Ali se cria alguns espelhos d'água. E como os carros estão a uma velocidade um pouco maior, inclusive tem muita gente que se assusta. Você não consegue ver direito o espelho d'água, de repente o carro dá aquela segurada forte por causa da água e joga muita água para o sentido contrário. Já aconteceram muitos acidentes por ali por causa desse tipo de situação. Por isso, até a concessionária tem que tomar cuidado com esse tipo de situação. Não pode ter acúmulo de água. A queda na rodovia tem que ser feita de uma forma que você não acumule água. É muito comum. Não chega a ser alagamento para impedir a passagem dos veículos, mas é ainda pior, porque os veículos vêm em velocidade e dão de cara com aquele espelho d'água. Aquilo já causou muitos acidentes por ali. Pessoas se assustam. Você está dirigindo, ali você consegue estabelecer ali 70, 80 quilômetros por hora, o carro segura de repente, muita gente se assusta, vários acidentes já aconteceram. Do lado esquerdo, estação Utinga, imagem mandada pelo Eugênio, os trilhos ali tomados pela água. Teve problema no transporte público, Garrafa? E ali do lado, na estação Celso Daniel, em Santo André, também teve problemas. A Utinga é bem próximo ali, praticamente a sequência, que é um bairro vizinho de onde tem a estação Celso Daniel. Também em Santo André é o bairro de Utinga. Então demonstra que foi um problema generalizado, parcial, verdade, parcial, na linha 10 Turquesa, mas que agora já está normal. Agora a situação, segundo a CPTM, já foi normalizada e o problema era alagamento aí na via, nos trilhos da linha 10 Turquesa, Lucas. Porque a gente tem inclusive trens que chegam ali na região de Mauá. Trens que vão para Mauá, para Ribeirão Pires, que está não muito longe dali, Suzano, naquela mesma região. Tem trens que vão para aqueles pontos e com certeza acabaram sendo atingidos os trilhos, o caminho, as estações, por esse temporal que atingiu a cidade. Então você já tem registro em toda a parte baixa da região metropolitana, ali ABC Paulista, as cidades do Alto Tietê, indo para o outro lado, para a cidade de Diadema. Você tem registro de chuva em Itapecerica da Serra, Taboão da Serra, em Bugaçu, em Pura das Artes e também a oeste. Registro muito forte em Cotia, Barueri, Jandira e principalmente em São Roque. No momento que a chuva se aproxima na Grande São Paulo, Cotia, Barueri já não chega com tanta força. Mas lá em São Roque o bicho pegou, né, Garrafa? Pegou em São Roque, a chuva forte, essa que a gente está vendo aqui em Taboão, em Itapecerica, é a chuva que estava agora há pouco em São Roque. E ó, Lucas, uma atualização do metrô de São Paulo, tem problemas em duas linhas. Na linha 1 azul e também na linha 3 vermelha. Na linha 1 azul, o problema está em Santana, teve a necessidade de um segurança do metrô fazer uma ação lá, mas a gente está tentando entender o que é que aconteceu, mas é em Santana, mas em razão desse atendimento, dessa parcial paralisação, velocidade reduzida, aliás, dos trens, a linha 3 vermelha sofre com efeito cascata, portanto, são duas linhas do metrô com problemas agora. CPTM segue normal e as linhas da Via Mobilidade 8 e 9 também tudo normal, Lucas. Então o cenário que a gente mostrou, extremamente grave, em Mauá, ali na Zona Leste, região de Sapopemba, agora a gente vai registrando ali em Santo André, São Bernardo do Campo, já em Diadema. Rodou também uma imagem com uma chuva muito intensa na região da CUPC, ali na Zona Sul de São Paulo. Essa imagem ainda é de Mauá, mas a gente já registra ali na região da CUPC, bem pertinho de Diadema, ali na área da Avenida Conceição. Esse ratinho aí, será que conseguiu escapar, Felipe Garrafa? Essa é a pergunta, mas a resistência dele ali é admirável, hein? Porque ele estava já no limite, praticamente. Ô, Lucas, volta a chover forte na Zona Sul de São Paulo, agora, bairros do Morumbi, Campo Limpo e Capão Redondo. E eu tô de olho no site do CGE, porque ontem chegou a transbordar o córrego Morro do Oeste no Campo Limpo.
Então ali já tá cheio já o córrego. Então qualquer chuva um pouco mais forte, a chuva está se concentrando agora para essa região, pode ter também mais um problema no bairro do Campo Limpo. Por enquanto, a cidade inteira de São Paulo permanece em estado de atenção, Lucas. Bom, a gente segue acompanhando toda essa situação de chuvas e temporais que atingem toda a região metropolitana de São Paulo, também áreas do interior e litoral paulista. Fique aí, a gente vai para um rápido intervalo. O Brasil Gente já volta com muita informação, notícia e prestação de serviços aqui na tela da Band. Eu não merecia ser expulsa da minha casa, arrastada à força pelo chão, enquanto todos estavam assistindo. Mas agora tudo acabou, mamãe. E de agora em diante está sozinha. Senki decide não ajudar a própria mãe. E Nedim abre o coração. Se você ficar ao meu lado, eu não voltarei a cair na escuridão. Apenas segure a minha mão, para que eu possa voltar a viver. Hoje, 20h30 da noite, Cruel Istambul. Todo mundo tem um nome pra chamar quem é bom no que faz. Aí é profissa, viu? Vem ser profissa também. Faça curso técnico ou superior de tecnologia. O governo do Brasil está do lado de quem busca crescer e investe para que você tenha uma formação de qualidade e conquiste seu espaço no mercado de trabalho. É mais oportunidade de emprego e maior renda para você. Educação profissional e tecnológica. Vem ser profissa. Governo do Brasil, do lado do povo brasileiro. Falar da violência e da exploração sexual de crianças e adolescentes é necessário. O Instituto Liberta preparou uma trilha de conhecimento para apoiar famílias, professores e você também. Aponte a câmera do celular para o QR Code ou acesse a página do Instituto Liberta. E se você souber de algum caso de abuso contra crianças e adolescentes, Disque 100 gratuitamente e denuncie. Um continente inteiro em expectativa. 90 minutos. Um título. A maior decisão do futebol africano. Um quer confirmar a força, o outro fazer história em casa. Senegal e Marrocos. Gol! É a experiência contra a torcida de um país inteiro. Domingo, 3h30 da tarde. Final da Copa Africana de Nações na Band. E aí, bora dar uma espiadinha nessa super oferta de TIM Ultra Fibra? Por apenas R$ 109,99 ao mês, vai no débito automático. Você contrata 600 mega e leva 100 de bônus. São 700 mega com streaming incluso. E não é um streaming qualquer não, viu? É muito diferente. É um streaming nacional com muito conteúdo e original. Essa oferta é para quem gosta de maratonar e acompanhar programas ao vivo. Tudo sem travar, seja reality show, série ou filme. Porque para assistir aos momentos mais comentados da TV e do streaming, você precisa de uma ultra velocidade e ultra estabilidade de internet também. Tem que estar tudo 100% ali. Contrate agora TIM Ultra Fibra e aproveite 700 mega com streaming incluso por apenas R$ 109,99 ao mês. Acesse o QR Code, esse aqui da tela, ou ligue no 0800 880 4141. Acesse tim.com.br/TIM Ultra Fibra ou vá até uma loja TIM. TIM, imagine as possibilidades. 6h12, o Brasil Gente de volta com você nessa jornada de prestação de serviços, principalmente aqui na tela da Band. Você vê ali a imagem assustadora do Jardim Jaciara. A rua virou um córrego ali, virou mais do que isso, virou uma corredeira. Parece
ali aquela região de Brotas, Joanópolis, tem esportes de aventura, como rafting. Dá pra fazer rafting naquela rua ali do Jardim Jaciara, não dá não, Felipe Garrafa? Ah, mas dá sim, dá pra passar e tem até os obstáculos no meio do caminho pra ganhar velocidade, porque o que deve ter de sujeira embaixo aí, Lucas, não tá escrito, é que não dá pra ver, né? Água turva, água de córrego, de rio também, tudo sujo no entorno, não dá pra ver, mas o motorista mesmo assim avançando. Lucas, ó, informação importante. Acabamos de chegar também em detalhes que no Grajaú e Parelheiros voltou a chover forte. Então são duas regiões que costumam alagar e em Parelheiros também teve um desmoronamento de um muro. Terra bateu no muro e depois caiu ali na calçada. O Corpo de Bombeiros chegou a enviar 5 viaturas, não tem vítimas, mas é importante destacar que voltou a chover forte no extremo sul de São Paulo, Lucas. Então Parelheiros, que já teve esse desmoronamento, desabamento por lá, você tem uma chuva voltando, uma chuva mais intensa, atingindo aquela região nesse momento. Então você tem Parelheiros, principalmente, mas também Chácara Marcilac, que já bem menos habitada, é uma área com bastante mata ali em Engenheiro Marcilac. E também a região do Grajaú, amplamente habitada, uma região com densidade populacional muito grande por ali. Então você tem essas regiões sendo fortemente atingidas, o risco é grande. Lembrando que a gente teve a morte de uma pessoa, uma mulher, foi na região lá do Vale do Paraíba, foi em Taubaté ou em São José dos Campos, ô Garrafa? Eu vou confirmar aqui, Lucas, vou confirmar onde que foi exatamente, já te falo. Taubaté, foi Taubaté, estou puxando aqui da memória, foi Taubaté, informação trazida pelo tenente Maxwell da Defesa Civil, registro de uma queda de árvore, caiu sobre o carro dessa moça, ela acabou ficando presa nas ferragens, houve o resgate ali por parte do Corpo de Bombeiros, mas infelizmente ela não resistiu, acabou morrendo, uma morte por causa desses temporais, a gente